Olá a todos, eu sou Renato Reis, proponente do projeto Cineclube Marajó Breves, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, estadual, de incentivo à cultura, através da Secult, da Fundação Cultural do Pará, onde foi possível viabilizar, essa experiência toda que desenvolvemos, aqui em Breves, a partir do Instituto Federal do Pará, Campos Breves, com a anuência da direção-geral, onde já tínhamos uma ideia, de fazer algum projeto na linha do audiovisual. Então, no caso do cinema, a gente não tem cinema aqui na cidade, Pelo que eu sei, o último cinema foi fechado por volta dos anos 2000, E nunca mais teve. Então, tem muita gente que nunca foi num cinema, Então, a gente fazer a experiência completa do cinema aqui, ajustamos o auditório aqui, para ficar bem escuro, fazer uma tela grande, oferecer pipoca, Então, a experiência completa, E trabalhando com filmes, da região, filmes marajoaras, filmes paraenses, filmes que discutem, a nossa temática cultural, a nossa identidade, E geram, essa possibilidade de a gente usar isso, como instrumento de educação mesmo, instrumento de geração de consciência, Bom, o Cineclube Marajó é um projeto muito estratégico para o IFPA Campos Breves, realizado, coordenado pelo nosso amigo e servidor aqui do campus, Renato Reis. E foi feito aqui um trabalho muito bom, onde nós, por meio desse projeto, os nossos alunos, principalmente, foram muito estimulados quanto ao trabalho grandioso e muito importante que precisa ser estimulado aqui no Marajó quanto ao audiovisual como um todo, A produção audiovisual. É possível nós realizarmos, produzirmos, por exemplo, um filme, por exemplo, um documentário. Então, os nossos servidores e principalmente os nossos alunos foram muito estimulados quanto a isso e já estão produzindo algumas coisas, Já estão bem positivamente impactados com o projeto e logo vamos ver ainda mais resultados. Quanto aos filmes que foram exibidos aqui no nosso auditório, aqui no Campus Breves, foram filmes muito bons, onde nós fizemos aí uma reflexão muito grande quanto à produção audiovisual na Amazônia, no Marajó, falar sobre as nossas raízes, mostrar as nossas ancestralidades indígenas. Isso foi muito estratégico também como um projeto de ensino, Muita gente aprendeu bastante com a exibição dos filmes. Então, o projeto está de parabéns e ele continua, para 2025. Certamente virão novas iniciativas aí do audiovisual. O Cineclube Marajó, ele deve se expandir, não só no IFPA, mas fora do IFPA, levando o Cineclube do Marajó, da Amazônia, para fora, do município de Breves e quem sabe ampliando e levando para outras localidades, comunidades ribeirinhas, outros municípios. Então, o IFPA Campos Breves fica muito grato, pela realização, pontapé inicial de um projeto tão bonito como o Cineclube Marajó e se coloca à disposição para dar o suporte, para se envolver cada vez mais e fortalecer o audiovisual marajoara. Sou Charles Rocha, diretor de cultura da Secult. Estou aqui convidado pelo Renato Reis, proponente do projeto Cineclube Marajó Breves, aprovado pela Lei Paulo Gustavo, um edital do Governo do Estado do Pará, pela Secult, E aí foi um projeto que eu pude acompanhar de forma online, não consegui estar presente em nenhuma das sessões, mas aí o nome do projeto já diz, Cineclube Marajó, com o objetivo de apresentar produções audiovisuais aqui da nossa região, do estado do Pará, inclusive contando com algumas produções marajoaras, de produtores de audiovisual aqui local.
E o projeto foi desenvolvido aqui no IFPA, contando com o público dos alunos, né? Também tivemos pessoas de fora que vieram prestigiar, acompanhar aí todas as sessões. E para a gente é algo assim de extrema importância de vermos a questão do cinema reaparecendo na nossa cidade. Quem é morador de Breves sabe que Breves já teve aí 3 cinemas, se muito não me engano. E foi um momento muito bom para a nossa população, de poder estar acompanhando aí as produções nacionais, internacionais, que infelizmente pararam pela década de 2000. E agora com esse projeto do Renato, a gente está vendo aí o cinema ressurgindo na nossa cidade, as pessoas conhecendo novamente a sensação de frequentar um cinema, de assistir aí numa tela maior, a 7ª arte, como a gente conhece, né? Então, para a gente foi extremamente gratificante ver o desenvolvimento desse projeto aqui dentro da nossa cidade, o nosso público sendo contemplado com esse projeto, que a gente espera que ele alcance outros espaços além do IF, né? Então, que ele venha aí mostrar o cinema como uma ferramenta de diálogo, como uma ferramenta de reflexão, de discussão, de compreender temas aí da nossa sociedade, principalmente aqui da nossa região Marajoara, que todo mundo sabe que tem muitas problemáticas e que o cinema ele consegue fazer com que o público que assiste tenha esse olhar, tenha essa visão, tenha aí essa sensibilidade para conhecer o nosso Marajó, não só nas belezas que são faladas por aí, mas também em algumas situações que carecem dessa reflexão e o que o cinema faz isso com uma força muito grande. A gente parabeniza o Renato Reis aí por aprovação nesse projeto, pela execução dele aqui na nossa cidade e que ele vá encontrar outros espaços para trazer ainda mais essa reflexão, principalmente para as pessoas que necessitam conhecer algumas temáticas de uma forma um pouco mais sensível relacionada ao nosso Marajó. Então, parabéns, Renato, parabéns aos alunos do IF que estiveram acompanhando, que entraram nas rodas de conversa, que se interessaram para buscar conhecimento a respeito desses temas apresentados nos filmes que ele apresentou. Conheceram os produtores, né? Teve aí toda a história de cada produtor comentada, um pouco da sua trajetória dentro do cinema. Então, a gente viu aí, acompanhando o desenvolvimento desse projeto, aí a importância que ele teve. Então, que siga, que continue e que outras pessoas se inspirem para fazer o cinema acontecer na nossa cidade. O projeto Cineclube Marajó é uma ação extremamente importante aqui para nossa atividade escolar, né, no IFPA Campus Breves. Enquanto professor da instituição, enquanto coordenação de pesquisa, consegui ver esse evento com um olhar diferenciado para os nossos alunos, um olhar diferenciado para a nossa comunidade. É importante entender que o cinema, a arte, né, é um registro da cultura, é um registro da vivência da comunidade, um registro histórico, né, uma base para estudos para as mais diferentes disciplinas que nós temos aqui no Campus Breves. E para os nossos alunos, para os nossos professores, para os nossos servidores e comunidade no geral, é muito importante ter acesso a esse tipo de material, que é uma literatura, uma referência, muitas vezes que não nos alcança pelos meios convencionais de comunicação, né? Então, reviver, reestruturar esse pensamento, realinhar a nossa cultura, a nossa história, a história desse povo, a partir de um projeto que vincula não só o som, a imagem, o contexto, a instrumentalização de toda a estrutura que fornece base para esse tipo de atividade, né, que é a cinematográfica. Então, verifica-se que o Cineclube vem cumprindo dentro da comunidade, né, brevense, dentro do Marajó, uma ação extremamente importante, que é criar essa cultura e reviver nos jovens, em toda a comunidade, né, a visão e a paixão pelas suas vivências. Verifica-se também que esse projeto ele alcança além das paredes da escola, como por exemplo as oficinas de fotografia, onde os alunos têm a oportunidade de encontrar a comunidade e vivenciar
esses diferentes olhares que apenas a arte, né, dentro das formações que eles tiveram, pode proporcionar. Interessante citar que essa é uma atividade, né, esse é um projeto que ele não pode parar por aqui. Então, espera-se que ele gere bastante frutos dentro de todo o material que ele conseguiu levantar e estruturar para que fortaleça a nossa educação, para que fortaleça a nossa cultura e que fortaleça também a postura dos nossos professores, pesquisadores, que possam alinhar as suas formações e seus conhecimentos para favorecer a divulgação da ciência, favorecer os seus estudos, publicações e principalmente a educação de toda a comunidade. Tá? Então o projeto é extremamente relevante, né? Tive a oportunidade de vivenciar de perto a maioria das atividades e enquanto participante eu garanto que foi muito engrandecedor e enriquecedor para a minha vivência, até como pessoa que não é marajoara, não é do Norte, então venho do Nordeste e através das oficinas, através do cinema, eu consegui me aproximar ainda mais das vivências da comunidade a qual estou inserido. Tá? Então, eu fico muito grato, agradeço ao Renato pela proposição do projeto e pelo financiamento que nos permitiu ter essa experiência enriquecedora. Olá a todos, desde já quero agradecer ao convite do projeto, agradecer em especial ao Renato Reis, meu colega. Eu sou o Guto Nunes, produtor, documentarista. Quero agradecer demais a presença de todos aqui nessa exibição, nessa importante, né, mostra e dessas memórias documentadas. E quero dizer que é muito importante a gente documentar essas memórias vivas, né? Os nossos griots, os nossos mestres e mestras, dos nossos fazeres e saberes culturais, ancestrais. É muito importante a gente pensar não exatamente apenas nessa produção, né, como ela é importante, também para além disso, na entrega, na exibição, né, na devolutiva para a sociedade, que é muito importante. Mas para além disso também é muito, mas muito importante essa salvaguarda, essa documentação para gerações futuras. A gente cria desta forma uma memória de futuro para os nossos netos, bisnetos, que nem nasceram, mas vão vir, né, nessas gerações futuras e vão acessar e vão saber quem são essas pessoas detentoras desses saberes e fazeres tradicionais. Acreditem nos projetos, todo projeto, toda ideia é interessante, não existe ideia desinteressante, né? A forma de como você vai contar essa ideia, você pode deixá-la bem interessante, né, para todos que vão ter acesso a ela. Então acredite no projeto, acredite no seu fazer artístico, acredite principalmente na devolutiva que a gente faz para a sociedade. É isso, gente, um grande abraço, boa sessão a todos. Eu espero que gostem, tenham gostado, né, se já assistiram. Essas são as minhas palavras e pensamentos e agradecimentos a esse projeto tão necessário que a gente se faz presente no Marajó. Muito obrigado. Bom, primeiro que foi um projeto aí com a duração de mais ou menos 1 ano, desde a captação de imagens, roteiro, pesquisas, entrevistas e aí edição, pós-produção, legenda, enfim, um trabalho gigantesco para esse trabalho de 1 hora e 10 minutos que a gente veio fazendo há quase 1 ano atrás, né? Com incentivos da Lei Paulo Gustavo. Nós fomos aprovados no projeto aqui pelo município, que nos viabilizou, possibilitou fazer esse grande trabalho dessa pesquisa histórica importantíssima, desse registro importantíssimo aí para o nosso município de Breves, que eu creio que vai ficar aí já está marcado para a eternidade. Os professores que foram ensinar, dar aula nas escolas para as crianças, os catequistas nas igrejas, a própria Igreja Católica, que muitos desses registros não tinham, muitas dessas informações não tinham, agora vão passar a ter. Por isso da importância
né, desse trabalho, do trabalho da professora Nazaré Oliveira, que serviu de base também para esse meu documentário, né, que serviu para registrar algumas coisas históricas, como a fala do nosso Dom José Luiz Ascona, que infelizmente veio a óbito esses dias, e está registrada, e foi muito bonita, muito emocionante. E falar do Cineclube Marajó, por exemplo, que é outro projeto também com incentivo da Lei Paulo Gustavo, é importantíssimo para ampliar a divulgação, a visualização e a importância desse grandioso trabalho, como o meu e como outros trabalhos audiovisuais aqui no Pará, né? Como documentários, curta-metragens, longa-metragem. Então tudo isso vem para impulsionar ainda mais a nossa cultura, né? O nosso acervo cultural, o nosso acervo audiovisual e fazer com que mais pessoas possam conhecer muito daquilo que já é rotina, daquilo que é cotidiano delas, mas não conhecem, não tem informações, não conhecem curiosidades. Como foi nesse documentário, a gente trabalhou a história, a cultura, o background do Sírio, né? A gente trabalhou relatos e tá aí um trabalho bem legal no qual a gente está bem orgulhoso já de distribuir para o público presencialmente através do nosso lançamento, através aqui do Cineclube Marajó e logo em seguida, né, para o mundo inteiro através da internet. Aí vai estar disponibilizado no YouTube. Agradeço ao espaço do Cineclube Marajó por ter convidado a gente para exibir nosso trabalho aqui, né? Esse trabalho que foi feito assim, com muito carinho por uma equipe. Vou citar aqui, em particular, minha esposa, Naine Santos, produtora também audiovisual, que trabalhou junto comigo, acompanhou, viu o quanto foi difícil, mas apesar de tudo, o resultado está aí, está entregue à comunidade, né? Devolvido à comunidade esse recurso, né, que foi investido através da Lei Paulo Gustavo, e a gente está muito feliz e só agradecer mesmo a Deus por tudo. É isso aí. O Cineclube Marajó, em parceria com o Instituto Federal do Pará, vai realizar uma formação e experimentação audiovisual com aí algumas vagas disponíveis. Quem vai falar melhor com a gente a respeito deste importante evento e formação é o Renato Reis, ele que é coordenador geral do Cineclube. Renato, fala pra gente a respeito dessa iniciativa e como vai se desenvolver por aqui. Bom dia a todos. Essa é mais uma iniciativa, né? É um prosseguimento, né, do projeto do Cineclube Marajó Breves, né? Projeto que vem trazendo sessões gratuitas, né, de produções, né, audiovisuais da Amazônia, do Marajó, né? Esse prosseguimento agora é justamente o laboratório audiovisual, né, que são várias oficinas, minicursos e palestras, né, onde a gente vai propor, né, a todos que participem que a gente consiga fazer vários tipos de experimentos de possibilidades que a gente tem para produzir com audiovisual, né? Uma câmera, seja um celular ou uma câmera maior, a diferença delas, a lente, o que o som, né? Como que o som fica melhor, como que é recomendado para fazer, né, uma entrevista. É gratuito, está aberto as inscrições até segunda-feira, né? Você pode se inscrever em várias oficinas, né, em todas até se quiser, né, e está aberto para todo mundo que se interesse, né, profissional, amador, né. Certo, Renato, obrigado pelas informações. Então, para você que acompanha a nossa programação, quer ter mais conhecimento nesta área em específico, as inscrições iniciaram ontem e vai aí até segunda-feira. O Cineclube Marajó Breves tem a honra de convidar toda a comunidade para participar de um evento que está acontecendo aqui no IFPA Campus Breves. Teremos os seguintes minicursos, oficinas e palestras. Oficina de atores com câmeras, fotografia artesanal, imagens fantasmas, o sonho e o medo na linguagem da fotografia e do cinema. E decolonialismo, uma análise cronológica através da imagem. A ideia central do laboratório audiovisual é servir como ambiente dinâmico, onde novas ideias podem ser testadas e redefinidas. Vale lembrar que o evento é gratuito e aberto para todos que se interessarem a participar. Então, no segundo momento, né, fizemos uma série de formações, né, que eu chamei de laboratório audiovisual, né, onde
pudemos trabalhar, né, técnica, né, e prática, né, muita prática, né, colocar, né, os alunos realmente para entender o quanto que hoje, né, a gente com o celular na mão tem muito mais ferramentas do que a gente tinha há pouco tempo atrás, para falar a verdade, profissionalmente, né? Então, assim, a gente se organizando e preparando para produzir, assim, é possível de produzir muita coisa muito boa, né? E que é uma área, né, que a gente ainda tem pouca gente trabalhando sério, né? Então, existe espaço, né? Foram reflexões muito interessantes, né? Foi dias assim de produção e de estudo muito legais, assim, com participação bem forte da comunidade. Agradecer a oportunidade do professor Renato Reis ter me chamado ao Laboratório de Audiovisual. Acredito que ele tenha começado um movimento muito importante, não só no campus do Instituto Federal do Pará de Breves, como também na cidade. Foi uma iniciativa muito legal ele ter criado um evento para que as pessoas não só trabalhassem a imagem, mas também comentassem o que era a imagem, discutissem isso que é tão diferente, que é o pensar o visual. Espero que esse laboratório de audiovisual proposto pelo professor Renato Reis, ele continue por mais tempo aqui no IF, sendo acolhido por todos, não só da comunidade do Instituto, como também da cidade. Primeiro, eu queria agradecer o convite de ter podido participar, fazendo as oficinas, e desejar uma vida longa para o projeto Cineclube Marajó Breves, assim, um projeto que é muito importante para a cidade, poder ter troca de informação com outros profissionais de outras áreas. Então, nossa, pensando aqui o quanto isso é bom para a população e para estudantes, a gente poder dialogar e trocar, né, cada vez mais, independente de estar ou não na distância, a gente pode trocar informação. Então, eu fiquei honrado de fazer parte, espero que o projeto fique cada vez mais grandioso, levando mais pessoas, e quem sabe a gente possa estar no momento presencial na próxima etapa. Vida longa, pessoal. Espero que o projeto siga firme e forte, levando cinema, arte e conhecimento para todo mundo. Valeu! Quando iniciou o projeto do Cineclube, eu vinha para cá assistir. Eu cheguei a fugir de algumas aulas para vir assistir, porque era algo novo para a gente. Chega até a ser um pouco vergonhoso a gente não conhecer a nossa própria cultura, às vezes. Mas a gente vinha para cá, a gente via aqueles documentários e falava, nossa, isso é aqui? Isso é no Pará? Isso foi produzido aqui no Pará? E o que mais me chamou a atenção foi um documentário que eu assisti sobre o Mestre Damasceno. Eu vim para cá assistir sem expectativa nenhuma, sem achar que ia ser... Eu já vim com aquele preconceito de que provavelmente não vai ser algo legal, foi feito aqui no Pará. Mas quando eu vi aquele documentário, eu falei, nossa, que coisa incrível. E eu continuei vindo para as sessões do Cineclube até que eu me tornei membro da equipe de apoio. Aí eu passei para a parte de fazer pipoca. E o que mais me chamou a atenção durante o projeto, o que mais me prendeu no projeto, não só pelo audiovisual, não só pelas coisas, mas foi aquela sensação de, nossa, eu estou no Cineclube, eu estou no cinema. Porque eu não cheguei a ter acesso ao cinema aqui de Breves. Quando eu fui me entender por gente, como a gente fala, já não existia mais. Então, tudo, desde a sala com silêncio, a tela grande, a pipoca, toda aquela sensação de estar num lugar que foi feito para aquilo, a gente se sentiu muito à vontade. Desde o começo foi um local muito acolhedor. E a partir disso, nós começamos a trabalhar no projeto, nós começamos a ver todo o esforço e toda a dedicação que tinha por trás daquilo. Não eram só filmes, não eram só documentários. Aquilo era parte da nossa história, era parte da nossa vivência. Tanto os filmes quanto as séries, que foi passada a série Pretas, que foi algo que nos marcou muito, porque é uma série muito boa. Foi algo que edificou muito as pessoas daqui do IF, os que vieram assistir, queriam assistir mais.
Algumas pessoas que estavam só passando e entraram por curiosidade, assim como eu, começaram a vir toda a sessão, elas estavam aqui, todas as sessões, elas queriam participar. Já era algo que fazia falta, que eles já vinham atrás da gente, ei, vai ter filme hoje? Vamos passar lá para comer aquela pipoca? Vamos estar lá junto com vocês? A gente falava, sim, hoje vai ter, ou não, vai ser outro dia, agora vai ser na quarta-feira. Virou costumeiro aquilo. Toda sexta-feira era o dia do cineclube, toda sexta-feira era dia de filme. Até que saímos dessa etapa só de filme e fomos para a etapa do aprendizado, fomos para as oficinas. Foi onde a gente foi ver o ponto de vista de trás da câmera, o que acontecia por trás das câmeras. Vimos tanto a questão dos atores, tanto como era a produção da parte dos atores, quanto da produção de áudio, quanto da produção de vídeo, quanto da produção de fotografia, que foi o que mais me prendeu, assim, porque era algo que eu sempre fui familiarizada, não, eu sempre gostei de tirar fotos, mas eu aprendi muito, eu aprendi sobre luz, eu aprendi sobre posicionamento, eu aprendi sobre abertura da lente da câmera. Então são coisas que a gente pensava assim, não, só tirar foto, é só tu apertar um botão. Não é, vai muito além disso e foi um mundo de possibilidades que se abriu, não só para mim, mas para os meus amigos que participaram. E o Cineclube foi algo muito marcante na nossa vida e eu espero continuar fazendo parte desse projeto tão incrível, que foi realmente algo muito necessário para a gente. E que a gente se encantou por ele e estamos aqui. Bom, lembro que quando eu conheci o projeto Cineclube Marajó, eu não via como algo muito interessante, né? Porque eu conhecia com algumas sessões que estavam tendo, e geralmente eram documentários. Como eu não me identificava muito, não gostava muito de assistir documentários, então eu não via como algo muito interessante para mim. Mas depois que eu comecei a fazer parte do projeto em si, eu pude conhecer mais aprofundado, pude conhecer o que ele tentava repassar sobre a importância dele, no caso, né? Aí eu já me identifiquei com assuntos que eu buscava para estudo, que eu achava interessante, que eu achava importante, porque uma coisa que eu sempre que eu aprendi a partir do projeto e também que eu estou levando comigo é sobre a valorização da cultura aqui da nossa região, porque muito é falado sobre a desvalorização da nossa cultura, mas a gente vê isso como se fosse outras pessoas de fora que tivessem que valorizar a nossa cultura, mas a gente mesmo que está aqui, que a gente que vive aqui, a gente não valoriza. Então eu acredito que algumas pessoas não valorizam, né? São poucas pessoas que valorizam a cultura nossa daqui da nossa região. Então, para que a gente possa, não digo cobrar, mas que a gente possa querer que seja valorizado, a gente precisa, nós mesmos que moramos aqui, valorizar, né? Porque, o que adianta ter, por exemplo, uma dança, uma música, uma comida, artesanato, e a gente não faz nada para que isso seja valorizado? Porque a gente está aqui, a gente conhece, a gente quer que as outras pessoas conheçam lá de fora, pessoas que não moram aqui. A gente quer que conheça, a gente quer que seja valorizado, mas a gente não faz nada. Então, o Cineclube veio, eu acredito que veio basicamente para isso. Um dos objetivos, ou algo que eu achei assim, seja isso, né? Trazer, histórias, tanto como filmes quanto como documentários sobre acontecimentos, sobre fatos históricos que aconteceram aqui na nossa região, que são importantes para as pessoas que vivem aqui, que moram aqui. Logo em seguida das sessões, para finalização desse ano, teve as oficinas, as palestras e que teve, né? Sobre fotografia, sobre edição de vídeo, sobre atuação com a câmera. Então, foi uma semana muito legal, muito importante que eu achei também, que foi o laboratório audiovisual, que teve algumas oficinas, né? E mini cursos e palestras. Então, a que eu me interessei mais, que eu já gostava antes, foi de fotografia, né? Que eu pude melhorar minhas técnicas com a fotografia. E também a parte dos atores, né? Porque eu também arrisco um pouco na atuação. E
eu achei interessante porque sou uma pessoa que tem muita vergonha de câmera. Então, tipo, poder ter essa convivência com as câmeras, eu acredito que foi muito importante para que eu possa perder um pouco essa tipo, vergonha, né, que eu tenho em relação a fazer gravações de frente para a câmera, né, para postar e tudo mais, porque eu sou mais da área de produção, da área de outras coisas, não em relação a fazer essa divulgação para a câmera. Então, achei muito interessante porque eu pude perder um pouco desse medo de fazer gravações na área da atuação com a câmera. E a parte da edição de vídeo que eu pude participar, eu acredito que eu participei de todas as oficinas e palestras. Se eu não participei de uma ou duas ali, ou que eu saí assim, mas assim, vendo os assuntos que foram passados, que foram abordados e a relevância que eles tiveram, né? Porque, tipo, quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente aprende muito o básico, né? Então, o que foi abordado foi algo mais aprofundado, que por mais que não pareça, tipo, importante, porque a gente vai usar só a prática e tudo mais, mas eu mesmo acredito que seja importante para que a gente possa ter esse conhecimento sobre como foi criado, como surgiu a história. O Cineclube, ele vem passando curtas-metragens e documentários sobre a nossa cultura, sobre a nossa região. O Cineclube, ele está resgatando essa cultura esquecida por muitas pessoas, até mesmo por nós mesmos, que fazemos parte do arquipélago do Marajó. E em alguns filmes que eu pude assistir, eu pude observar ali a cultura nessas curtas-metragens. Culturas essas que eu já tinha esquecido, mas que através do Cineclube eu pude resgatar aquilo como uma forma de aprendizagem. Então, muitas pessoas que vêm assistir as curtas-metragens não é apenas só por assistir, mas é um aprendizado sobre a nossa cultura e a nossa região, para que nós possamos aprender mais e mais sobre o lugar onde nós nascemos, porque muitas pessoas saem da cidade, como foi falado num filme da Mundica. Mundica, ela era uma jovem que saiu do interior para ir para Belém. E o que aconteceu com ela? Mundica, quando voltou para o interior, não queria mais ser chamada de Mundica, mas sim de Rai. E isso acontece muito quando as pessoas mudam para outro lugar. Já não se reconhece, não reconhece a cultura e acabam esquecendo das suas raízes. Então o Cineclube, ele veio resgatar isso, o que é muito importante e que faz toda a diferença aqui no IFPA Campos Breves. Eu espero que esse projeto ele se estenda não somente no IFPA Campos Breves, mas para todas as escolas, porque é um projeto importantíssimo que está sendo realizado aqui. E também eu pude participar de uma oficina de teatro, no qual eu pude ali me envolver totalmente ali. Eu era um pouco tímida com teatro, mas eu pude me soltar ali também. Isso é muito importante para a apresentação, esse desenvolvimento. Então, isso vai ser muito importante para a minha apresentação de TCC, tudo isso. Nós não temos aqui no Marajó um cinema e na verdade, eu nunca fui no cinema. Então é a primeira vez que eu tô indo no cinema, aqui mesmo no campus, onde eu estudo, e prestigiar a nossa cultura, fazer parte de tudo isso, porque se nós não reconhecermos a nossa cultura, quem vai reconhecer por nós? Se nós não lutarmos por nossa cultura, quem vai lutar por nós? E muitos dos nossos que fazem arte, eles são esquecidos. Então, tudo isso é para relembrar que existem pessoas que fazem arte aqui no nosso Marajó, pessoas que são artistas e que tem essas curta-metragens boas que são feitas aqui mesmo. Então vamos prestigiar o que é da nossa região. A oficina de atores com câmeras foi uma oficina bastante impactante, principalmente na vida de quem já trabalha com a arte, que é o meu caso e o caso dos meus amigos, que nós já fazemos parte do grupo em específico aqui do IFPA Campos Breves, que é o grupo Contágio. E participar dessa oficina, ter um conhecimento a mais, nunca é perda de tempo. Com certeza é algo que vai brilhantar ainda mais o nosso currículo, a nossa forma de se expressar, a nossa forma de se comunicar, tanto com o nosso público quanto com o público em geral.
Então, sim, o Cineclube fez bastante diferença e está sendo muito essencial. Falar do Cineclube Marajó, especificamente da região de Breves, Cineclube Marajó Breves, é algo bem complexo, porque é um projeto que ainda não havia sido realizado. Acredito que é um projeto que talvez já exista em outras cidades, em outras regiões do Marajó, não sei. Mas as pessoas que são de Breves, que vivem em Breves há longo tempo, a juventude, os mais idosos também, acredito que toda essa parte da população, por um tempo, anseiou que Breves tivesse um cinema. Por muito tempo nós tivemos, por um tempo nós tivemos alguns cinemas em Breves, mas eles foram ali se perdendo, tanto que hoje nós não temos. Então, quando o Cineclube surge em Breves com essa proposta de ser um cinema acessível para aqueles que quiserem participar, é algo fascinante. E não é um cinema de qualquer forma, não devemos dizer que é um cinema como qualquer outro. É um cinema que apresenta a culturalidade da nossa região. Porque nós costumamos dizer que, na verdade, tem uma fala, né, que diz que o que é bom vem de lá de fora, que a gente não costuma valorizar o que é nosso. Breves tem uma grande quantidade de artistas, de arte cênica, de artes rítmicas, de variados tipos de arte. E nós estamos falando somente de Breves. Agora imagina se nós abrimos isso para Marajó, se nós abrimos isso para Pará. Há uma grande quantidade de artistas que infelizmente não têm visibilidade, ou que têm, mas que ainda é pouco. Quantos jovens de várias instituições, de todas as instituições de Breves, hoje anseiam talvez por tentar quem sabe até mesmo trabalhar, né, na área das artes cênicas, da sétima arte, não sei, e não encontram oportunidade porque não tem visibilidade. Então, quando o projeto do Cineclubes acontece em Breves, ele não somente surge como uma proposta de apresentação ou de amostra, mas é como uma proposta até mesmo de oportunidade para aqueles que um dia, quem sabe, gostariam de estar no lugar das pessoas que estão sendo assistidas. Então, Breves, o Marajó, carece de projetos que incentivem a juventude a buscar outros rumos. Breves hoje, talvez o Marajó todo, ele está girando em torno de educação. Não que a educação seja ruim, jamais diria uma coisa dessa. Mas existem pessoas que não querem ser professores. Existem pessoas que querem trabalhar em outras áreas. Existem pessoas que os olhos brilham quando fala de artes cênicas, de artes dramáticas. E para onde essas pessoas vão? Se Breves não tem um fomento, se o Marajó não tem um fomento, se o Estado não tem um fomento, vão para onde? Vão se perder? Vão trabalhar em áreas que não se sentem à vontade e, quem sabe, se tornar péssimos profissionais? Não. Então, acredito que projetos como o Cineclube devem ser cada vez mais fomentados para que a juventude se sinta mais parte disso, né? Imagina só, eu gosto muito de pensar nisso, nessa parte do cinema, sempre fui fascinado por cinema, porque, como eu falei ainda há pouco, muitas pessoas não têm acesso ao cinema, não somente porque não tem um cinema em Breves, mas porque não teriam condições financeiras para pagar uma entrada de cinema caso tivéssemos. Hoje tem internet, tem YouTube, todo mundo tem. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso ao YouTube. Muitos filmes estão realmente disponibilizados no YouTube, filmes próprios da região, mas nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso a um computador, a uma televisão que possam assistir a um filme com uma resolução melhor. Tem um celularzinho ali, às vezes, que conecta numa frequência, numa qualidade menor, né? Mas o interessante é você experimentar. No caso da proposta, né, do projeto, é você experimentar o que você nunca experimentou, experimentar a vida do cinema, experimentar a sensação de estar num cinema, de sentar-se, de pegar uma pipoca, de se recolher no seu assento, silenciar e assistir. Infelizmente, nós não tivemos anteriormente outras possibilidades, mas agora nós temos. E o interessante do Cineclube é que, como nós conversávamos anteriormente, né, Renato e eu, o idealizador do projeto, né, o Renato, quando nós conversávamos ainda há pouco, ele falava exatamente sobre isso não ser o final do projeto,
mas ser talvez um pontapé inicial para que, quem sabe, daqui para frente nós comecemos a fazer as nossas próprias produções audiovisuais, fazer os nossos filmes de breves, fazer um cinema mais independente e também estar divulgando por aí, quem sabe, nas redes sociais, nos YouTubes e, quem sabe, até passando em outros projetos de cinema, assim como esse. E é isso, pessoal, né? Chegamos ao fim, né? Mas o fim desse ano, né? Esse projeto pretende, né, ainda reverberar muito, né? E servir de exemplo, né? Para que a gente cada vez produza mais, né? É possível, né, a gente se organizar, né, e fazer projetos, né? Então, eu espero que outras pessoas se inspirem, né? Que esse projeto seja um embrião, né? Uma sementinha que foi plantada na cabeça de muita gente muito boa aqui da cidade, né? Que eu espero ver crescendo, né? Também nos próximos anos. Então, agradeço a todos que participaram, né? Das sessões, que participaram das oficinas, que discutiram, né? Enfim... todo agradecimento do mundo e à lei por ter, né, propiciado, né, que a gente fizesse essa experiência, né, tão profunda e tão bonita e enriquecedora para todos. Obrigado a todos e sigamos na luta, né, de desenvolver cada vez mais o audiovisual aqui na região norte do país.